Bom, planejar um quarto infantil está muito além das cores e estilo divertido. É preciso pensar também na funcionalidade e na segurança. Então, hoje a gente vai falar sobre essa temática. Como que a gente pode planejar melhor um quarto infantil? Está no ar o quadro Toque de Casa. Toque de Casa. E a nossa especialista do assunto, a arquiteta Bruna Vanessa, já está aqui com a gente para dar boas dicas, então, para você de casa. Tudo bem, Bruna? Mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui. É bem interessante poder falar sobre essa temática, porque a gente acaba ali pensando só na questão lúdica, no lado divertido, mas não é só isso que a gente tem que priorizar no quarto da criança, não, né? Então, o quarto da criança é o primeiro universo ali que ela tem contato, né? De cores, de espaço, o local que é dela, né? Que é, vamos dizer assim, é um local de pertencimento, vamos dizer que é só dela, é o mundinho dela. Então, é muito mais além do que cores, do que texturas, é todo o universo ali estimulando a criança ao desenvolvimento, ela está em pleno desenvolvimento, então são vários outros estímulos, além de tudo, como você falou mesmo, segurança, né? A gente tem que pensar no que é bonito, no que é funcional e no que é seguro para as crianças também. Os projetos mudam conforme a idade? Muda muito, né? Porque quando a gente pensa num projeto para uma criança de 2 anos, por exemplo, é uma criança que ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a falar, desenvolver, ela precisa de muito mais espaços livres para ela poder circular, ela precisa que os brinquedos estejam mais à mão, então ela precisa de várias coisas que estimule mais o desenvolvimento dela, mas que mantenha muito mais segura, né? Diferente, por exemplo, de uma criança de 5 anos, que ela já está naquela fase que ela começa a estudar, ela começa a ler, levar os livrinhos para casa. Então, a gente começa a olhar a criança de várias maneiras, né? Que cada uma tem um estímulo diferente. Então, a gente tem que trabalhar cada uma individualmente. Tem como, Bruna, a gente pensando numa lógica assim, Diego, eu também não quero gastar de ter que sair trocando a cada faixa etária. Vou ter o meu primeiro bebê. Há como eu pensar este quarto já também pensando numa fase mais avançada dessa criança? Tem sim. Hoje as indústrias elas têm se desenvolvido bastante. Então a gente elas pensaram muito em desenvolver, por exemplo, berços, que logo depois elas se transformam em camas montessorianas, que são aquelas camas pequenininhas. Então logo depois que ela passou daquela fase que ela já não é mais bebê, ela começa a andar, querer pular da cama, do berço, então o pai desmonta, né, chama o montador, e ela vira uma caminha, que é uma caminha bem próxima ao chão, né? Mas de qualquer forma tem uma grade de proteção. Então é muito mais fácil, ela começa a descer, ela começa a se desenvolver mais. Então a gente trabalhar esses móveis com essas multifunções ajuda bastante. Nada como a gente mostrar então aí, ilustrar tudo isso para o pessoal de casa entender todas as propostas que você trouxe aí pra gente, para explicar então para o nosso telespectador. É esse tipo de cama que você estava comentando? É uma outra cama, mas essa cama também é uma cama um pouquinho mais baixinha. Hoje, assim, pelo menos a maioria dos arquitetos, né, tudo tem se desenvolvido, a arquitetura tem se desenvolvido bastante. Então, a gente tem aprendido que trabalhar na faixa etária das crianças, principalmente essas crianças de 2, 5 anos, é muito mais fácil a gente trabalhar, assim, as coisas à mão. Isso. Ó, você vê que ali a gente trabalha uma forma lúdica, então os armários lembra o Lego, né? Então, tem toda aquela interação. A criança... Os brinquedos também estão ao alcance da criança. Tudo, ó, os livrinhos estão... Que geralmente o pessoal coloca a prateleira lá em cima, né? A criança nunca alcança, fica só de enfeite. Não, aqui tá um quarto que tá tudo à mão, vamos dizer assim, um quarto... Então, um estímulo para esse desenvolvimento, muito. né? Aqui a gente vê que tem vários estímulos, de brinquedo, de cores, livros, tudo à mão, espaço para a criança sentar, espaço para a criança dormir. Então, no canto, tudo foi pensado, no tapete aqui uma amarelinha. Então, assim, tudo para pensar no desenvolvimento, no estímulo dessa criança. Tem aqui uma outra proposta, então, pra gente. Queria que você explicasse um pouquinho dessa. A gente já vê aqui até uma espécie de castelinho, não sei. Qual que é a ideia aqui? Isso é muito bom, principalmente para quem mora em apartamentos. A gente já falou outras vezes sobre espaços pequenos, mas é uma forma de otimizar os espaços pequenos. Então, aqui a gente conseguiu trabalhar 2 camas, a gente conseguiu trabalhar ali nas escadinhas gaveteiras, então consegue guardar brinquedo, consegue guardar sapato. Então, ele tem muitas funções, mas a gente não deixa de pensar na segurança, né? Então, nas 2 tem a gradinha. Embaixo ali a gente tem mais um lugar para colocar colchão. Então, eles estão nessa fase que recebe muito amigo
amiguinho em casa, então tem mais um espaço ali para puxar para mais um amiguinho. Então, são espaços bem pensados. Quarto de criança, ele é um quarto que ele tem que ser otimizado ao máximo. A janela tá com tela? A janela tá com tela principal, principalmente quem mora em apartamento, não só quem mora em apartamento, né? Quando a gente tem um móvel nessa altura, é ideal que a gente tenha, mesmo que você mora em casa, que você tenha tela de proteção, né? Para criança, cada um sabe o filho que tem, né? Então, você já sabe que seu filho é muito espertinho e também a gente não pode dar sorte pro azar, né? Então, a gente tem que sempre pensar na segurança. A iluminação do quarto infantil, como é que tem que ser? Então, todo quarto a gente tem que pensar ele com um lugar de conforto, aconchego, mas a criança, geralmente ela passa muitas horas nesses espaços, então a gente tem que pensar com luzes aconchegantes, mas aproveitar também muita iluminação natural. Então, se você tem oportunidade, trabalhe cortinas que deixem a iluminação entrar, né? Principalmente ela estimula o desenvolvimento dela, a luz natural, então a gente está trabalhando também a questão de vitaminas, né? A exposição solar. E aí a gente também tem que trabalhar, por exemplo, assim, em alguns cantos, luzes mais aconchegantes, ali no lugar onde ela lê o livro, uma luz, né? Vamos dizer assim, luzes que ajudam, né, nessa parte do ambiente. Bom, antes da gente seguir com a nossa temática, agora são 11 horas e 30 minutinhos, está na hora de mandar um beijo grande para Rolim de Moura e Pimenta Bueno, que seguem com a programação local, mas se quiserem acompanhar as dicas, podem continuar pelo nosso canal no YouTube, canal SIC TV, tá certo? Bom, aqui tem mais uma ideia. Que ideia é essa? Para que faixa etária seria? Então, esse é o quarto que a gente falou agora há pouco, que é o quarto montessoriano. Então, é um quarto que tem essa ideia de tudo estar à mão da criança. Então, aqui para uma criança que está em pleno desenvolvimento ali com 1 ano, 2 anos, você vê que era um berço que virou cama, então a gente até falou sobre isso. Aqui tem um sofazinho do lado dela que é na altura dela, então tudo está acessível, os brinquedos estão acessíveis. Você vê que não tem nada na parede que dificulte o acesso dessa criança. Ali está tudo à mão, tudo incentivando ela esse desenvolvimento. Ali perto uma luminária, como eu falei agora há pouco, uma luminária que fica bem próxima. O pai vai sentar ao lado ali à noite para ler uma historinha. Então, é uma iluminação que facilita isso, esse contato também da interação do pai, sempre lembrando que o pai e a mãe também participam, né, desse universo. Então, que favoreça esse contato deles também com os filhos. E falando até na questão do pai e da mãe que você estava pensando, eu pensei longe, eu falei, mas aqui não precisava nem antes do jeito que está aí, ele também já funciona como um bercinho. Mas aí para um pai que tem que fazer a troca da criança todos os dias, numa altura dessa, não é tão legal. Por isso que uma cama que vai se adaptando ali é mais interessante, né? Sim, sim. Quando ele vamos dizer, quando ele é bebê, a gente trabalha esse quarto justamente pensando na mãe, ergonomicamente, ela está cansada. Já está cansada, né? Então, realmente, tudo tem que ser pensado para cada fase. Mas a gente pode ir pensando em imóveis que se adaptem. Então, vai de uma idade de bebê até mais ou menos 2 anos. Depois você coloca um móvel ali, imobiliário, que vai de 2 anos até mais ou menos 10 anos. Por isso que é importante não colocar tanta cor nos móveis, colocar cor na decoração. Porque daí você consegue, mudando a decoração, mudar o ambiente nessa fase que eles vão mudando. E eu já ia comentar também que não tem tantos elementos assim, né? Para ter tanto gasto assim, Exatamente. Né? É uma coisa mais clean, né? Uma coisa mais atemporal. E se você vê que ela não está nem tanto menino nem menina, ela está meio que neutra, né? Tem alguma proposta a mais aí para mostrar pra gente, produção? Pra gente poder conversar? E aqui, qual que é a ideia? Aqui é mais ou menos para aquela idade que a gente conversou, que é mais ou menos uma criança de 5 anos. Ela começa a fazer atividades, ela começa escolinha, né? Ela começa a trazer tarefinha para casa. Esse móvel especificamente, ele tem um detalhezinho na marcenaria que ele diminui as alturas. Então, quando ela tem 2 anos, fica na parte mais baixa. Quando tem... Vê aqui, né? Isso, essa partezinha. Ele vai aumentando conforme a idade. Então, é um móvel que se adapta conforme a idade da criança. Bem legal. A questão da reguinha aqui também para brincar. Exato, tudo em relação estimulando ao crescimento, né? Exatamente. Entendi. As cores, você falou para não pensar bem ali na questão das cores, mais para decoração e não para o mobiliário. Essas cores, elas influenciam no comportamento das crianças? Influencia muito, porque as cores, ela tem muito... Nessa proposta específica, é mais para uma criança que está entrando naquela fase da adolescência, ele quer uma coisa mais neutra, ele não quer aquela coisa muito infantil. Então, as cores, elas mudam muito conforme a idade da criança, porque quando elas vão ficando mais adolescentes, a gente trabalha cores ali mais neutras, cores mais pessoais, cores que as crianças gostam mais.
E quando você trabalha muita cor, a gente tem até um quarto que a gente vai mostrar aqui, para a gente não estimular demais. A gente tem que estimular as crianças a se desenvolverem, a brincar. Esse quarto em específico é um quarto que a gente até falar sobre a iluminação, porque ela é uma iluminação bem aconchegante. Então, era esse quarto que a gente ia utilizar como exemplo, que você vê iluminações bem pontuais para iluminar o livro, o lugar que a criança estuda. Mas tem uma outra foto que é justamente para mostrar o que não devemos fazer, colocar muita iluminação, a próxima, muita iluminação e a criança fica super estimulada. Então, ela tem estímulos além do que ela deveria ter. Então, você imagina, você já tem uma criança que ela é super agitada e você trabalha muitos estímulos. Esse daqui é um exemplo que a gente fala, hoje o mobiliário tem se adaptado muito, então como a gente tem muitos espaços pequenos, a gente consegue otimizar bastante. Então, se a gente tivesse colocar 2 camas no chão, esse quarto ficaria muito apertadinho. Então, nesse caso específico, a gente consegue aproveitar muito mais o ambiente. Tem mais uma foto aí, produção? Essa daqui. Essa é a da questão do que está com bastante cor, bem poluído, né? Bem poluído, muito estímulo visual no teto, nas paredes. Dá vontade de brincar e não de dormir. Exatamente. Você vê que aqui realmente é um lugar próprio só para brincar, não é um lugar que a gente vê ali, lugar para dormir. É como se fosse uma brinquedoteca. É justamente para estimular as crianças, brincarem muito e levar elas para o quarto para dormir, porque aqui não é quarto de dormir, tá muito estimulante. Ô, Bruna, quem quiser mais dicas, então, relacionadas aí à decoração do quarto das crianças, como é que pode te encontrar? brunasodré.arc ou Bale Arquitetura. Você pode seguir a gente lá nas redes sociais, né? A gente dá algumas dicas, falando também sobre tudo que a gente comenta aqui. A gente também leva para os stories, então se você tem dúvida, quiser perguntar no direct, a gente também responde lá, tá bom? Estamos à disposição. Adorei a temática de hoje mais uma vez, viu? Obrigada pela sua participação. Legal. Obrigada a você. Tá aí, esse foi o quadro Toque de Casa. Semana que vem tem mais. Toque de Casa.